Para tudo que você tá fazendo aí, porque o que você vai ver agora é incrível. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no... Assiste aqui comigo a esse momento. Eu parei tudo aqui agora na saída da timeline para dizer para vocês o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas a esposa do Alexandre de Moraes, a Vivi Barsi de Moraes, ela foi contratada pelo Banco Master. E agora o próprio Banco Master se alia à maior operadora de cartões do regime comunista chinês, que é a UnionPay, para poder livrar essa galera da Lei Magnitsky. Ou seja, eles já querem substituir Visa e Mastercard por uma bandeira da ditadura chinesa, porque eles vão prender o Bolsonaro, isso já está certo, porque eles sabem que prendendo o Bolsonaro virão sanções da Lei Magnitsky. Sanções, os vistos já foram cancelados e a rota de fuga está aí. Yuan é o novo refúgio da toga do Alexandre de Moraes, porque eles vão mandar prender o Bolsonaro a qualquer momento. Então, divulguem esse vídeo, eu parei tudo aqui para gravar isso para vocês. E nós precisamos que o povo brasileiro saiba do que está em jogo. O brasileiro é que vai pagar a conta, tá? Só para deixar bem claro. Enquanto eles trocam a sua liberdade pela a lealdade ao Partido Comunista Chinês, quem paga a conta é o povo brasileiro. Então tá aí Alexandre de Moraes usando a própria esposa para poder sair das sanções dos Estados Unidos. Eles vão prender Bolsonaro a qualquer momento. Bolsonaro deveria ir para uma embaixada americana, porque agora nós estamos em guerra. E é guerra de quinta geração, e a qualquer momento eu explico para vocês o que vem a ser guerra de quinta geração. E depois também a própria questão da entrevista. Bolsonaro tinha entrevistas marcadas que ele cancelou, mas esse questionamento feito pela defesa joga de volta ao Supremo, na figura do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, essa dúvida, que é muito polêmica. A gente precisa lembrar que neste caso específico, nessa investigação, Bolsonaro não é sequer réu, porque é uma investigação sobre Eduardo Bolsonaro e o pai, Jair Bolsonaro, é arrastado para ela por ter financiado o filho. Então, a gente está olhando de uma questão muito específica. Ele não poderá dar entrevistas? Poderá. E aí a questão é, o ministro Alexandre de Moraes decidirá isso, vai determinar se pode ou não. Isso passará pelos outros ministros da turma, porque, segundo a defesa, também não fica claro se a decisão que os outros 3 ministros chancelaram também dizia a respeito a entrevistas. A gente precisa lembrar que dos 5 ministros da primeira turma, 4 foram favoráveis enfim, a tornozeleira, a todas essas medidas cautelares. O ministro Luiz Fux foi contrário. Então, a gente está vendo aqui um questionamento que diz respeito também ao próprio direito de liberdade de imprensa. Está aqui também, porque ao dizer que Bolsonaro, se este for o caso, não puder dar entrevistas, como fica também a liberdade da imprensa de noticiar. Errado não pode acabar bem. E começou errado, considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo.
principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Bom, e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro receberam sinalização do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que novas sanções ao Brasil deverão ser anunciadas ainda nesta semana, como a Ana bem reforçou. O integrante do governo americano disse à Folha que a revogação de vistos para o ministro Moraes e também de outros magistrados foi apenas a primeira etapa. O presidente Donald Trump afirmou que todas as opções estão na mesa e comparou a decisão de Moraes a uma declaração de guerra. Entre as sanções em análise estão o aumento de tarifas de 100% e medidas punitivas sob a Lei Magnitsky, que bloqueia operações financeiras. Piotr, a gente comentou dessa restrição aos vistos, né? A vistos de autoridades brasileiras, aos ministros do Supremo, 8 ministros e também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Trump disse que todas as cartas estão na mesa, muita gente perguntando o que vem por aí, vem a Lei Magnitsky. E tem um outro ponto que é o sistema de pagamentos SWIFT. Há também uma discussão de que o Brasil pode ser retirado desse sistema. E aí eu também gostaria que você explicasse para o nosso público as consequências desse tipo de sanção de penalidade ao Brasil. Paula, vamos lá. Pela escala, além de tirar o visto de entrada nos Estados Unidos, normalmente as punições são com qualquer coisa que os americanos reclamaram recentemente. Isso serviu para diplomata russo, diplomata, na verdade, acusado de ser de ser um espião, enfim. Você tira o visto. Aí, nesse momento agora, por um entendimento do Donald Trump, você aplica uma tarifa, aumenta essa tarifa e depois as coisas começam a piorar. Aí, do ponto de vista de pegar a pessoa no CPF, é a Lei Magnitsky. E quando você quer pegar um país inteiro, ou seja, por uma infração muito grande, é o sistema SWIFT. É uma troca. O sistema SWIFT é um sistema internacional de troca de valores. Ou seja, hoje, quem paga alguma coisa no exterior, se você tem uma conta num site, se você comprou um livro nos Estados Unidos, automaticamente você está usando o SWIFT. Mas isso na vida pessoal. O agronegócio brasileiro, quando vende, quando exporta, está recebendo em sistema SWIFT. Quando você compra, por exemplo, produtos importados, seja, por exemplo, fertilizante, você paga usando o sistema SWIFT. Tanto é grave que a expulsão do sistema SWIFT foi aplicada contra a Rússia logo depois da invasão. Uma das sanções, ainda no governo Biden, uma das sanções americanas à Rússia. E aí, naquele momento, se falava, a Rússia não vai conseguir vender o petróleo. E, de fato, hoje, qual é a situação? Tudo está passando pela China. A Rússia hoje é dependente da China para receber uma série de coisas, porque ela não participa do sistema SWIFT por uma sanção americana. Se a gente imaginar isso, eles chamavam a época de uma opção nuclear, abre aspas, claro, porque você está tirando o país da possibilidade de negociar. Você acaba com o comércio exterior. Ou esse país vai ter que buscar um caminho alternativo. A Rússia conseguiu, em parte, resolver o seu problema porque a China bancou essa, digamos, ausência. Como isso acontece internamente lá, a verdade é que hoje a Rússia está na mão dos chineses, simplesmente assim. Imagina só, a ex-União Soviética, que na verdade rivalizou com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, hoje está na mão dos chineses, porque sem os chineses eles não recebem. Se a gente imaginar que o Brasil evolua a ponto de os americanos considerarem isso, e sim, do ponto de vista teórico, quem comanda isso é o Banco Central da Bélgica, na verdade é uma série de países todos aglomerados, mas quem tem poder político de verdade sobre o sistema SWIFT chama-se Estados Unidos da América. São os americanos que aplicam esse tipo de sanção. Por razões óbvias, o tamanho da economia, enfim, tudo passa pelos americanos. Isso seria uma hecatombe, porque você inviabiliza completamente o comércio. Se ser sobretaxado já é um problema do ponto de vista de capacidade de aquilo ainda fazer sentido e você entregar a sua mercadoria nos Estados Unidos com uma taxa de 50% já é um problema, você não conseguir pagar nem receber, seja insumos que você recebe do exterior que você compra, ou receber pela mercadoria que você vendeu, você inviabiliza o país. Aí você completamente tira o país do regime de trocas internacionais, que é o comércio exterior, porque em algum momento você paga, em outro momento você recebe. Quem opera isso hoje no mundo é o sistema SWIFT, é um sistema de troca internacional. Serve para a pessoa física, numa compra de um livro, antigamente na Amazon você comprava livros da fora, né, mas enfim, ou uma troca de grandes players, ou seja, de grandes empresas que vão lá e fazem uma remessa para pagar alguma coisa ou recebe pelo material vendido. É um negócio inimaginável. Se chegar a esse ponto, é uma inviabilização, tal como se fala sobre a questão do GPS. O GPS usado no Brasil é o GPS americano. Há opções no mundo? Sim, nada como a precisão americana e alguns nem têm o alcance no Brasil. Né? Tem a história do indiano, o europeu, o chinês, mas não dá para comparar com a capacidade de cobertura e precisão do GPS americano. Ou seja,
Quando o Donald Trump diz todas as opções estão na mesa, então são todas mesmo. Uma delas é essa, ou seja, você inviabiliza o comércio de um país. E o Brasil hoje, só para ter clareza, o Brasil é hoje, por mais que sejamos um país ainda muito fechado do ponto de vista econômico, é um país com transações internacionais para lá de relevantes. Nós não somos pequenos no mercado internacional, não. E outra, isso sustenta boa parte. O agronegócio hoje exporta a maior parte que produz. A gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo e nós somos 213 ou 14, 15 milhões de pessoas, ou seja, nós somos um país produtor de excedente. Na verdade é o seguinte, ficou-se a dúvida. Bolsonaro pode ou não pode dar entrevista para o Metrópolis? Porque a decisão era meio vaga. No primeiro momento, juristas mais à direita falaram, cara, o texto está dando a entender que não pode dar entrevista nenhuma. O Enio Viterbo coloca ali o despacho e diz, sobre a decisão, se Bolsonaro der entrevista a qualquer veículo de comunicação e isso for retransmitido para as redes sociais dele ou de terceiros, ele vai preso. Agora, se Bolsonaro der entrevista para qualquer jornal e isso for publicado somente em papel, não acontece nada. Se Bolsonaro gravar um vídeo ou áudio e publicar nas redes sociais dele ou terceiros, ele vai preso. Se Bolsonaro gravar um vídeo ou áudio e publicar somente no site de qualquer jornal, não acontece nada. Agora, o que acontece se Bolsonaro der uma entrevista com a condição que ela não seja retransmitida nas redes sociais, mas alguém, sem autorização, faz essa retransmissão? Aí Bolsonaro vai preso. Ou seja, na prática, Bolsonaro está proibido da entrevista. Aí, mas será que é? Será que é isso mesmo? Mas será que é mesmo, né? Será? Não é possível. Não é possível. O NUN é de direita. Pois bem, o Estadão foi atrás. Isso aqui é do final do dia de ontem. Juristas veem respaldo legal à decisão do ministro contra Bolsonaro, mas criticam falta de clareza. É legal, mas falta clareza. Aí você vai ler o texto para entender isso, né? Embora reconheçam que há jurisprudência nos tribunais superiores que permite restringir o uso de redes sociais por investigados, criminalistas criticam a falta de critérios claros e objetivos, o que, segundo eles, abre margem para responsabilização sem base concreta e compromete a segurança jurídica. Só por esse parágrafo, o título já não tá tão bom assim, né? O título já tá meio enviesado. Aí o Estadão foi conversar com jornalistas. E aqui eu tenho pra mim o seguinte, o cara pegou o telefone e ligou pro primeiro, o Marcelo Crespo. Recebeu uma resposta, falou, não, beleza. Aí ele pegou e ligou pro segundo. E recebeu a minha resposta. Eu falei, tá, peraí, agora eu vou ter que ligar pra um terceiro pra defender o que tá acontecendo, né? Eu vou ter que ligar pra um terceiro pra concordar com o que tá acontecendo, senão vai ficar parecendo que essa nota tá em defesa de Bolsonaro. E você sabe como é a imprensa. A imprensa tem que deixar claro que o Bolsonaro é um vagabundo. Aí ele vai lá e liga primeiro, ô Marcelo Crespo, você aí que é criminalista, você que é criminalista e coordenador do curso de Direito da SPM de São Paulo, né? Aí ele considera como possível, né? Violação da medida cautelar, veiculação por terceiros de imagens captadas pela imprensa. Ele fala assim, que ao considerar, né, o ministro adota uma interpretação extensiva da restrição. Ele avalia que a decisão é genérica, carece de critérios claros, o que abre margem para interpretações excessivas sobre os limites do que seria ou não permitido ao ex-presidente. Crespo acrescenta que, ao não esclarecer de forma objetiva os limites da vedação ao uso de redes sociais, a decisão cria uma zona cinzenta que pode alcançar até situações em que o ex-presidente é filmado ou fotografado sem consentimento. A decisão ficou muito ampla e sem detalhamento de como seria essa situação de utilização de redes por terceiros. O criminalista diz ainda que o cerne da discussão não está na legalidade da proibição do uso das redes, mas na forma como ela pode ser aplicada. Ele questiona se esse entendimento se estenderia também a conteúdos produzidos por veículos de imprensa. Será? Sim. Sim, a gente vai chegar lá. Uma empresa de jornalismo que encontre o ex-presidente na rua, fotografe ou filme, parece estar em um contexto distinto, mas isso não está claro na decisão do ministro. Na mesma linha, o advogado criminalista David Metzger ressalta que, embora exista uma corrente interpretativa que admite a extensão das cautelares a falas públicas com potencial de viralizar, esse alcance precisa estar expressamente delimitado pela decisão judicial. Não basta uma leitura implícita ou genérica, especialmente quando se trata de medidas que restringem liberdades fundamentais, como a de expressão e comunicação. Para ele, a falta de clareza pode gerar insegurança jurídica. Metzger pondera ainda que, para responsabilizar o réu por postagens feitas por terceiros, como veículos de imprensa ou apoiadores, é necessário comprovar vínculo causal direto, sabe? E não é assim, né? Sendo mesmos objetivos que demonstrem comando, induzimento ou adesão deliberada do réu à divulgação, não me parece juridicamente seguro imputar responsabilidade com base apenas na repercussão espontânea da fala. Aí imagina o jornalista do Estadão. Duas respostas assim que afrontam o Estado democrático de direito, que não para em pé a decisão tomada. Se você é jornalista, o que você faria nesse momento? Você olha para um lado, olha para o outro, sabe por ordem do jornal que precisa ter uma opinião que fala que está certo, que o Estado Democrático de Direito está certo de novo, que foi uma decisão 100% técnica, uma decisão perfeita, impecável, porque o ministro nunca erra.
pra quem você liga? Pra ele. Pro Big Mac. Na direção oposta, assim, o cara tá na dúvida. Assim, eu vou ligar pra terceira pessoa? Vá que eu ligue lá pro Davi Tangerino e o Tangerino fala que também tá errado. Aí pra você ter certeza que vai ser uma decisão 100% técnica, 100% alinhada ao PT, você liga pro filiado ao PT, um petista, você liga pro petista Marco Aurélio de Carvalho, que coordena o Prerrogativas, você liga pro petista, e aí, petista? Eu defendo, pronto! É uma palhaçada, pô, isso daqui. É uma palhaçada. Na direção oposta, óbvio que é a direção oposta. Porque você ligou pra duas pessoas independentes que deram a resposta que você não queria, aí você apela pra quem? Pro Marco Aurélio de Carvalho. E trata isso como se fosse uma opinião séria. Um filiado ao PT. Gente, isso é inaceitável. Por mais estudo que esse cara tenha, diante do que está acontecendo, tá todo mundo vendo que existe uma componente política nas decisões. Aí você chama um filiado ao PT para dar opinião? Você acha que é justo? Você acha que faz sentido? Diante da polarização política do país, se fosse um petista, aí, tomando na cabeça, tu ia chamar o quê? Eduardo Bolsonaro, qual é a tua opinião sobre isso? Ninguém ia levar a sério. Isso aqui não é jornalismo. É pura propaganda o tempo inteiro. É propaganda atrás de propaganda. É propaganda atrás de propaganda. Você acha que não existe uma ordem da imprensa? Vocês acham que é possível publicar uma matéria no consórcio onde todos os especialistas estejam ao lado de Bolsonaro? Vocês acham que é possível? No Estadão? Deixa eu fazer um negócio aqui ao vivo. Eu ver se eu vou ser traído ou não. Mas eu fiz ontem, eu recebi uma resposta. Deixa eu fazer assim, ó. Eu pegar a mesma pergunta que eu fiz ontem e tentar repetir, só que numa aba anônima, sem nenhum rastreio nem nada. Só vou me identificar e falar que eu falo em português. Pronto, já achei aqui a pergunta. Pronto, já copiei, mas agora vamos juntos aqui, ó. Porque se não me engano dá pra usar o chat GPT. Dá pra usar o chat GPT, mesmo sem você estar logado. Aí, ó. Eu não tô nem logado no chat GPT, ó. Vou até atualizar a página, ó. Atualizou a página, tá lindo, maravilhoso. Aí vê só. Olá, chat GPT. Eu sou brasileiro e queria te fazer perguntas sobre o Brasil e que você me respondesse em português. É possível? Vai falar que sim, né? Então vou lá. Olha qual a pergunta. ChatGPT, não quer dar nenhuma informação prévia, mas analisando a história do Brasil desde 1500. Qual o jornal e família mais golpista do Brasil? Os Marinho da Globo ou os Mesquita do Estadão? Vamos ver. Essa é pergunta delicada, mas é importante. Exige uma resposta baseada em fatos. Aí ele vai lá. Ó. Tanto Marinho da Globo quanto o Mesquita do Estadão tiveram papéis marcantes, controversos. Vamos analisar brevemente, né? Estadão, final de 75, história longa, tradicionalmente conservador, e nem falo do golpe da República, né? Nem considera um golpe, mas tá aqui no golpe de 30, de 64, né? Tudo bem, aí durante a ditadura, aí fala da família Marinho, aí faz o comparativo, conclusão. Ambos têm histórico. No entanto, a família Marinho teve um papel mais duradouro, manipulação. Portanto, com base na história do impacto político, parece que a família Marinho teve um papel mais golpista e influente. Essa resposta meio que divergiu. Eu fiz essa pergunta com o meu login, e essa aqui foi a resposta do ChatGPT, ó, de ontem. É que também não muda nada, né? Golpista por golpista. Perguntei, ChatGPT não quer dar nenhuma informação prévia. Ele falava, sendo direto e honesto, os Mesquita do Estadão são historicamente mais identificados com a defesa aberta e explícita de golpe de Estado, né? Do que os Marinho da Globo. E aí era bem mais incisivo, né? Desde o século XIX, o Estadão foi o jornal assumidamente oligárquico elitista, ligado à elite paulista cafeira. Em 30 se opôs ao Vargas, apoiando a oligarquia paulista deposta. Em 32 foi parte do movimento constitucionalista, que também foi tentativa da elite paulista de retomar o poder perdido, uma espécie de contragolpe. Em 64, né, apoiou o golpe. Enfim, durante a ditadura, o jornal apoiou os atos institucionais, mesmo após o fechamento do Congresso, só rompeu mais tarde, quando o regime deixou de atender aos interesses da elite industrial paulista. Já a Globo também é golpista, mas a Globo era mais discreta, né? Ele falou, os Mesquitas é um golpismo mais explícito, recorrente e sem disfarces, especialmente no século XX. Os Marinho é um golpismo mais oportunista, aderindo após as rupturas, mas raramente liderando o processo. Então você vê, tu acha que um jornal como esse aqui, como o Estadão, vai publicar uma matéria que todos os especialistas, todos, do início até o fim, falam que a decisão contra Bolsonaro é injusta? A jornalista que entrevista Bolsonaro, que chefiava
Ela chefiava a coluna de política do Estadão. Saiu. Ela tava lá na época do episódio da Dama do Tráfico. Saiu. Agora tá no Metrópolis. E levou a galera que trabalhava. Na verdade, quando ela saiu, o Tássio Lohan saiu depois. E aí, quando ela foi pra lá, o Tássio Lohan levou pra trabalhar quem trabalhava com ela, que era o André Chalders. E agora ela e o André Chalders trabalham junto e o Tássio Lohan também. Só falta tirar o Valfré e o Etterman e o Estadão ficar sem nenhum jornalista investigativo. Escutem Andressa Matais. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão do Bolsonaro, para não haver dúvidas de quem está assistindo. Mas ele tem falado aqui, tem falado ali. O Bolsonaro tem dado entrevistas em coletiva ou para veículos que não usam, né, o YouTube para sua transmissão, que é o nosso caso. Eu conversei com 2 ministros do Supremo e com a alta cúpula da Polícia Federal com relação a esse temor do ex-presidente Jair Bolsonaro de ser preso se desse uma entrevista diretamente, né, veiculada no YouTube. E há sim uma dúvida por parte dos ministros com quem eu conversei, de que a decisão do Alexandre de Moraes não deixa muito claro, embora não restrinja a possibilidade dele dar entrevista, da utilização de uma rede social diretamente para se veicular essa entrevista. Então, um dos ministros me disse o seguinte, que a decisão do Alexandre de Moraes é para silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse caso, a cautela do Bolsonaro e da sua equipe de advogados estaria ali correta. Era correto, né? Bolsonaro estaria correto, porque é para silenciar ele mesmo. Ah, Bolsonaro. O Bozo tá demais, viu, Bozo? Tu tá demais, viu, Bozo? Aí, vamos ver uma sequência. E ver umas coisas curiosas na imprensa. Isso aqui quem fala é o Mairovich. Foi lá na CNN. O ministro não é imparcial, mas decisões são fundamentadas. São muito fundamentadas, né? Mas ele não é imparcial. Tá bom. Bolsonaro cancela a entrevista e Supremo confirma proibição de fala nas redes. O ex-jornalista do Estadão, o Fux, disse: não precisa ser bolsonarista para constatar que a lei da mordaça está em vigor no país. Mas o governo Lula e o Supremo dizem que o Brasil vive um regime de plena democracia. Tá certo. Quem quiser pode acreditar em duende também. Na fada do dente. É melhor acreditar na fada do dente, né? Se você perder um dente, para você ganhar R$1 aí. Ganhar moedinha. E aí eu vi vendo assim uns comentários, né? Assim, o Fux não é bolsonarista. E tá falando isso. O Andreasa não é mesmo bolsonarista. Inclusive é um perseguidor. E o Andreasa não escreveu esse texto. O ministro é um agente político. Como Bolsonaro, Lula ou Trump. E só pensa em si. Eu fiquei assim, né? Falei, mas como é essa história, né? Porque lá atrás era um apoio amplo e restrito. E agora, como é esse texto do Andreasa é estranho. Ele casa muito com o texto do Mário Sabino também. E alguns posicionamentos. Você vê que o pessoal está começando a ficar meio preocupado. Que essa confusão está começando a atingir a todos. Mesmo quem não é bolsonarista. O Andreasa fala assim, ó. Este país está exausto. O espírito do tempo é autoritário e a radicalização entre nós talvez sem precedentes. Por quê, né, Andreasa? Não nos faltam os valentes, os que, protegidos pelas prerrogativas de governar, dobram a aposta. Eles não pagarão a conta. Ninguém recua. Poucos os agentes políticos que ponderam. Não apenas o futuro da nossa economia está em xeque, o da República também. E mais profundamente, a credibilidade da República. É imenso o volume de pessoas que têm certeza de que prestamos, e falo da atividade jornalística, um serviço mentiroso. Eu tô nesse grupo aí, viu? Que acho que vocês mentem. Ao informar/analisar com base num conjunto de princípios e regras que não seria mais existente. Porque o povo acha que já tá na ditadura, vocês estão de brincadeira com essas análises. E o André disse que isso é perturbador. É a pesquisa de opinião que importa nesta altura, sobre a crença em nossas instituições, jornalismo incluído, alargado, aprofundado, o fosso entre o mundo real e a ilha da fantasia que Brasília encarna. Ninguém recua, raros os agentes políticos que subordinam o exercício individual de poder, sempre em defesa da democracia, né? Aos limites dos poderes sob os quais atuam. E o ministro é um agente político. Já não se distingue a figura do juiz de corte constitucional. Há uma personalidade ali, como Bolsonaro, como Lula, como Trump, só pensa em si. O ministro não decide sem autografar, sem a sua assinatura artística. É um criador, togado pós-moderno, que desafia, provoca os marcos da garantia de imparcialidade do julgador. Um criador delegadão que, para enfrentar o golpismo bolsonarista, desenvolveu o Supremo onipresente investigador, um criador contorcionista de tipos penais, essas massinhas de modelar, um criador inventor de modalidade de medida cautelar. Porque ele pode. Foi para trocação. É briga de rua. Você apanhará. Você que não tem nada a ver com isso. Aí eu vi isso. Eu tô começando a observar o tom da imprensa, né? A Andressa Matais
vendo que ela está sendo proibida de entrevistar Bolsonaro, né? As pessoas estão começando assim a ver que, irmão, tá valendo a pena essa briga? Será que tá valendo a pena essa briga? Aí vem o Mário Sabino. Também não é bolsonarista de jeito nenhum. Lula deveria deixar a Suprema e Jair de lado e negociar com Trump, mas... E vem na mesma linha. Mais um insight aí que tá assim, cara, tá começando a ficar ruim, velho. Eu tô começando a ser... Minha vida tá começando a ser abalada por coisas que não tem nada a ver comigo. É preciso enxergar a realidade tal como ela se apresenta. A corte se tornou uma instância política. Exatamente o que o Andreasa tá falando. E como tal, expõe-se a sanções políticas, inclusive externas. Deixa eu ver aqui uma coisa. O texto do Andreasa veio depois. Não há justiça ou injustiça na política. Existe apenas a defesa de interesses da parte de cada grupo. A política é um ringue de luta livre, e dependendo apenas dos limites morais dos contendores, desferir ou não golpes mais ou menos baixos, e em geral, eles não têm limites. O que eu estou querendo dizer é que não é problema dos brasileiros se Trump cancelou o visto de 8 ministros do Supremo e talvez ainda impõe sanções jurídico-financeiras aos que protagonizam os processos contra Bolsonaro, que é aliado dele. Afinal de contas, também, como disse um dos atingidos, eles sempre terão Paris. Obviamente, o certo seria que tivéssemos um Supremo apolítico, que se conservasse apartado dos outros dois poderes e que se dedicasse apenas a defender a aplicação dos preceitos constitucionais. Não haveria como não defendê-lo. Não ia ter como não defender o Supremo nesse caso. Mas isso deixou de ser o caso. E, sinceramente, ninguém em sã consciência acredita que o tribunal voltará ao seu leito natural por livre e espontânea vontade dos ministros. Bom, eu acho que todo mundo espera uma volta da normalidade. Então, fazendo um exercício lógico, se o Mário Sabino está reclamando da direção que o país está tomando, está falando que o país tem que reencontrar, basicamente, a sua normalidade, voltar um pouquinho atrás. Ele está reclamando disso. E se ele está falando que o Supremo virou político, que não deveria ser, e que o Supremo não vai voltar por livre e espontânea vontade, ou seja, e ele quer que volte à normalidade, alguma coisa além da espontânea vontade tem que acontecer. Então, assim, o que é que o Mário Sabino está defendendo? Não sei. O final do exercício lógico eu deixo para você. Me é curioso, sabe? Quando eu vou vendo, assim, uma repetição do mesmo posicionamento, aí vem ontem também o Vilela abrindo espaço, sabe? Por mais que o Vilela seja um mercenário, atrás de dinheiro, né? Falando, olha, a gente manda dinheiro aí pra fazer... O povo Bocó vai lá e manda dinheiro. Ah, lê minha pergunta. Eu sabia que ele não lê, ele nunca lê. Né? O povo mandou R$300 pro Vilela, não leu pra porcaria nenhuma. Depois leu no final 2 perguntas pra atacar o Eduardo. Mas mesmo assim, o Vilela abriu espaço pro Eduardo, né? Pô, ver outro lado. Aí você começa a ver que tá engraçado isso, sabe? Tá engraçado. E não para por aqui. Calma que tem mais coisas. Né? A imprensa... Eu quero acreditar. Eu quero não estar me auto-enganando com o meu lado torcedor. E começa a ter uma certa mudança no tom. Ele segue falando, né? Também seria ótimo se Trump não fosse chantagista. Mas a maioria dos americanos o elegeu e é o que temos pelos próximos 3 anos e meio. Diante desse quadro incontornável, seria preciso concentrar-se na verdadeira origem do atual problema da relação do Brasil com os Estados Unidos, que é a tarifa, de 50%. Trump colocou Bolsonaro no meio da história, mas ele está irritado mesmo com Lula, que transformou o Brasil em garoto de programa da China, principalmente, né, e da Rússia, como já dito aqui. Essa história de usar outra moeda que não dólar, né, nas trocas comerciais, é uma ideia de jirico, brotada no charco do anti-americanismo. Nem os chineses que querem destronar os Estados Unidos como potência hegemônica, nem os russos que adorariam contornar as sanções do Ocidente à sua ação imperialista, veem a substituição do dólar como uma realidade. Pequim e Moscou, no entanto, observam com prazer de rufiões o Brasil rodando essa bolsinha na calçada das ilusões do BRICS. Se tivéssemos um presidente responsável, disposto a renunciar ao seu anti-americanismo, ele telefonaria ao Trump, com quem ainda não conversou desde que o inquilino assumiu, o inquilino da Casa Branca, para abrir negociações sobre o tarifaço e deixar o fardo dos processos contra Bolsonaro inteiramente nas costas do Supremo. Não há nada de humilhante em ser realista. E ele vai finalmente falar uma coisa bem curiosa. Ao cumprir o papel que se espera de um presidente da República, Lula talvez ganhasse mais pontos junto aos brasileiros do que vestir essa fantasia nacionalista eleitoreira de defensor de uma soberania que, ao fim e ao cabo, não passa da soberba de um tribunal que virou instância política. Mais uma vez na direção do Andreasa. Aí, olha o que o Mário Sabino diz na sua conclusão. Mas o Lula não é apenas o homem que sempre foi. O Lula é o que ele sempre foi, mas não só isso. Tem algo a mais. Tem a circunstância. A circunstância que o levou de volta ao Palácio do Planalto como um devedor. Ele tá devendo o quê? Favores? Não sei. Mas o Mário Sabino diz que o Lula tá devendo alguma coisa.
Eu fiquei assim, né? Falei, rapaz, véio, que viagem isso, né? Aí eu continuei lendo, observando o consórcio e tudo mais, né? Mas antes de falar sobre isso, tem mais coisas do consórcio, inclusive que o povo tá pagando a conta. O Vilela ainda não acha que o Brasil é uma ditadura, né? Aqui é um mini diálogo de 30 segundos, melhores momentos da TV brasileira. Minha opinião. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura. Tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente melhor não arriscar. Pois é, né? Melhor não arriscar, né, Vilela? Mas uma democracia. É uma grande democracia. Olha a democracia que o Vilela defende, né? O ministro manda revogar domiciliar e manda para a prisão idosas do 8 de janeiro por violarem cautelares. Aí o Esquerda na Net resolveu ler a notícia. O que é que a notícia diz, né? A idosa, contudo, teria saído diversas vezes da área de inclusão da tornozeleira e deixado de carregar o dispositivo para cumprir a sua rotina de tratamento fisioterápico e terapêutico, como define a defesa. Bate democracia, né? Essa mulher realmente ela é uma grande ameaça ao Estado Democrático de Direito. Idosa de mais de 70 anos de idade. Acho que tem 71, 70... Uma tem 71, outra tem 74. A democracia do Vilela. Ministro bloqueia conta e Pix de Eduardo Bolsonaro. Eu não preciso nem falar mais, né? Também o que está acontecendo é o Brasil. É o Brasil. Minutos antes aí do Eduardo entrar no ar, na sabatina, né? No dia de ontem. Aí voltando para a democracia. A gente já tinha falado ali no início, né? Bolsonaro falou lá, pá, não sei o quê. Eu até pensei em colocar aqui. Acho que eu fiquei pensando, coloca ou não coloca, colocar aqui a foto de Bolsonaro com a tornozeleira. O pessoal já tá compartilhando na rede social. Mas sei lá, velho, bem de mim, aquela tese, não é porque todo mundo tá falando que eu vou fazer também. Então, em tese aí, inclusive na própria decisão, pegaram prints de pessoas que postaram Bolsonaro, sabe? Por mais que já tenha decisão na tese, eu acho que não ia compartilhar, só pra tentar manter algum tipo de coerência, porque eu acho um absurdo que tá sendo feito. Bolsonaro. Cara, eu não vou dar mais pano pra manga. Mesmo sabendo que o meu caso não muda em porcaria nenhuma, né, que tá sendo feito. E aí Bolsonaro foi na Câmara, falou com a imprensa postou na rede social, pessoas postaram na rede social o recorte. Bolsonaro mostrando sua tornozeleira, mostrando o absurdo que ele tá vivendo. E aí o ministro deu 24 horas, como tá aqui na decisão, pra Bolsonaro explicar aí que história é essa. De descumprir, acautelar, pra não ser preso. Pra não ser preso. Ali, ó. O ministro dá 24 horas para advogado de Bolsonaro esclarecer a entrevista do ex-presidente hoje na Câmara sob pena de decretação imediata de prisão. Já foi notícia internacional. Juiz brasileiro intima advogados de Bolsonaro por descumprimento de ordens judiciais, relata a mídia local. Supremo ameaça Bolsonaro com prisão e exige explicações por descumprimento de ordem. A manchete podia ser melhor, né? Mas já foi notícia internacional. Aí, momento caindo na real. Isso aconteceu durante a sabatina. E aí temos um grande momento da TV brasileira, onde Demori basicamente está defendendo Bolsonaro, né? Porque Demori, antes ele falava que era um absurdo. Se a decisão realmente impede Bolsonaro dar entrevistas, é um absurdo. O Jair Bolsonaro for penalizado. Se for isso, é um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja, o ICE. Mas é isso. Eu gostaria muito. O texto é dúbio, Paulo. Eu acho que o STF vai ter que explicar isso. Eu também achei o texto dúbio. O texto é dúbio. Mas aí o Alexandre agora tirou a dúvida do texto. Tirou? O Alexandre tirou a dúvida do texto, Demori. Porque ele acabou de pedir a defesa do presidente para que explique como pode o absurdo de ter dado uma entrevista. Então, eu também tive a mesma impressão que você está absolutamente correto. Que, além de tudo, o Alexandre escreve mal para um diabo. A gente que é jornalista fica com a raiva. O cara escreve mal, um semi-analfabeto. Escreveu uma decisão completamente dúbia. Aí os advogados não sabiam o que fazer, mas falaram, bom, não tem proibição de entrevista. Ele foi lá e deu uma entrevista. Chegou a cancelar uma entrevista no Metrópole. Parece que ele ia conversar com a Andréa Sadi, decidiu não conversar também. Fez uma entrevista virtual com ela de manhã, mas depois ia fazer uma na Rede Globo, acho que não vai mais fazer. Cancelou com o Metrópolis e resolveu simplesmente dar uma declaração para a imprensa no Congresso. E aí o Alexandre tirou a dúvida. Na prática, a decisão do Alexandre de Moraes é exatamente essa que você acabou de dizer. Se você, em qualquer rede social, repercutir uma entrevista do Bolsonaro, o Bolsonaro vai preso.
E aí eu não sei como dá pra alguém defender um troço desse sem ser democrático, cara. Eu também não sei não, Paulo Figueiredo. Momentos da TV brasileira onde Demore fala que é um absurdo. Se foi só um absurdo, pronto, é isso aí, Demore. É um absurdo, então. Até o Demore acha um absurdo. Até o Demore acha um absurdo. O contratado da TV Lula. Aí do mesmo tom do Andreasa, do mesmo tom do Mário Sabino, que é a constatação do quê? Que, cara, o Brasil tá deteriorando muito por causa dessas brigas. Mas eu não faço parte disso. Eu não quero ser prejudicado por isso daí. Eu não sei, assim, é porque minha cabeça, gente, eu tenho uma memória boa e eu não consigo enxergar só o dia de hoje, porque também eu tô o tempo todo meio que já dando os organizados no ar. Então, eu tenho algumas coisas, né? Eu acompanho todos os vídeos que eu faço, né? Óbvio. Junto com o goleiro da rede social. Eu quero não achar que é torcida. Eu quero não achar que é torcida, mas tá começando a brotar esse certo discurso, sabe? Uma insatisfação com esse vale tudo pra destruir Bolsonaro. Sabe? Eu quero não achar que isso é torcida. Quero realmente, eu quero achar que isso não é torcida. Espero não estar errado. Aí veja o que o William Vac tá falando. Alexandre de Moraes proibiu hoje Jair Bolsonaro de dar entrevistas. Bloqueou contas, PIX e bens do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro. E intimou a defesa de Bolsonaro a explicar postagem com tornozeleira. O objetivo óbvio do STF, carregado por Moraes, é silenciar Bolsonaro e impedi-lo de ação política, embora não esteja ainda preso. De fato, o clã Bolsonaro encontrou no presidente dos Estados Unidos a ferramenta para combater o STF e tentar livrar o patriarca da cadeia. Não importam preço e consequências para o país. O governo brasileiro e a STF enxergam Bolsonaro como agente de uma potência estrangeira e seu desígnio de mandar na política doméstica brasileira, além de tratar de defender interesses econômicos pesados, como é o caso das Big Techs. Nessa parte da luta, a parte do lado econômico e comercial, seria de se esperar algum grau de racionalidade, que a política até aqui impediu. O governo brasileiro está sendo beneficiado pelo mesmo fenômeno registrado em outros países, nos quais Trump interferiu em assuntos internos. Está ganhando popularidade e, por isso, se sentindo confortável na luta política. Acha o governo brasileiro que tem, via Moraes, os instrumentos para encurralar o principal adversário político e, via confronto com Trump, melhores chances eleitorais. O custo das provocações de Lula aos Estados Unidos, muitas delas completamente desnecessárias. Esse custo também é alto para o país e está apenas no começo. Vai empurrando o Brasil para uma dificílima posição geopolítica. Para o país, é como se fosse duplamente um refém. Que coisa, né? O Brasil é duplamente refém, mas que coisa, viu? Rapaz, que viagem, viu? Tem vários pontos que eu discordo dele, mas quando você olha, né, o tom da imprensa começa a mudar. A imprensa não tá, parece que não tá tão preocupada de ficar falando mal do Eduardo Bolsonaro, né? A turma parece que tá começando a cair na água, tem que resolver, tem um problema, tem que resolver. Tem um problema que eu acho que vale a pena tentar resolver, viu? Ficar chorando, ema, cada um com seus problemas. Provavelmente todo mundo. Aí ontem, Jornal da Bandeirantes, né? Esse aqui sou eu, anos mais velho, né? Ontem até finalmente apareceu alguém que percebeu. Direto eu falava isso aqui em vídeo, que o Cláudio Berter, eu pareço com o Cláudio Berter, eu costumo parecer, porque ele é mais velho do que eu. Ele sempre foi o cara mais à direita, lá na Bandeirantes. Aí ontem a Band levou um rapazinho lá, né? Aí a Tsuki comenta. Entre outros assuntos, a pauta girou em torno de direito empresarial e insegurança jurídica. Aí aconteceu isso. Imagina que bom seria se essa revolta tomasse conta dos empresários, mesmo que fosse pelo motivo deles, sabe? O inimigo do Brasil é um só, todos sabem, mas nem todos agem. Escute isso daqui. Isso que não tem nada a ver com o direito empresarial, mas tem a ver com o direito penal, que eu estava olhando no fim de semana, por conta da situação do Bolsonaro, né? Chegou a pergunta de um ouvinte para mim no seguinte sentido: Pedro, o ex-presidente Bolsonaro pode ter descontado da pena esses dias que ele está com a tornozeleira eletrônica? Aí eu fui fazer um levantamento. O STJ disse que sim, está liberando parte da pena para quem usa a tornozeleira eletrônica nessas condições. O Supremo Tribunal Federal disse que não pode.
Não pode descontar da pena. Então, Tem concurso, dois tribunais superiores com isso. Tem concurso que faz a pergunta assim, né? Ele pergunta uma coisa de segundo entendimento do STJ. Aí na outra questão vem a mesma pergunta, segundo entendimento do STF. Por quê? Porque não é igual. Então você tem uma Corte Suprema que as decisões não valem ou que muda de decisão o tempo todo. Quem é que consegue se planejar desse jeito? Ninguém. Se você não se planeja, você não tem segurança para investir, você não tem segurança para trabalhar, você não tem segurança para absolutamente nada. Então o Brasil é um país em que o passado é incerto, porque o Supremo uma hora diz que a tributação de determinada maneira, agora mudou a regra que até as decisões transitadas em julgado de natureza tributária podem ser revistas. O que é isso? A gente não consegue ter o mínimo de planejamento para as nossas vidas. Essa é a tragédia que, se não for resolvida, não adianta fazer reforma nenhuma. Porque amanhã você faz uma reforma da Previdência, o Supremo declara inconstitucional. O que é isso? Amanhã você faz uma reforma do sistema ambiental, o Supremo declara inconstitucional. Agora com a trabalhista, né? Então, a trabalhista. O que é isso? A gente não consegue ter o nosso legislador e o nosso executivo executando as políticas públicas que nós votamos, porque 11 pessoas que não foram eleitas acham que elas podem esticar a Constituição de uma maneira completamente descabida. É óbvio que existem medidas inconstitucionais que o Supremo tem que se meter. Só que hoje o Supremo cria princípios que são tão elásticos, que tem nomes assim tão fantásticos, que parece que eu estou assistindo o filme do Harry Potter. Não tem absolutamente nada a ver com direito, é simplesmente o que eles querem que valha. E isso é a tragédia que hoje impede o Brasil de ter um mínimo de planejamento. Esse é o Emanuel Pessoa, advogado. Oi, Cláudio, vai aí. Lembrando que o ministro Luiz Alberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, vive repetindo que no Brasil há sim segurança jurídica. Portanto, não há. No Brasil também tem segurança. Você pode andar com seu celular 3 horas da manhã no beco em São Paulo, não vai acontecer nada. Tem certeza. Aliança. Que coisa, né? Aí a pessoa falando, cara, é um certo padrãozinho na imprensa. Eu falei, rapaz, velho, tá todo mundo agora meio chateado, né? É tipo aquelas fases do luto. No primeiro vai gritaria. Aí tá meio na fase da aceitação, sabe? Da aceitação. O pessoal meio tá aceitando aí pra ver pra onde vai, não sei. Talvez venha a revolta agora mesmo com o que tá acontecendo, né? Aí o próprio Cláudio Humberto comenta aí sobre as tratativas, né, do Brasil. Se você tá esperando que o governo Lula resolva alguma coisa, né? Fala a verdade, mano. A gente é parecido demais. Eu falo, meu Deus do céu, velho. Eu sempre achava, eu ia falar que eu nunca tinha visto ninguém parecido comigo. Aí eu vi o Cláudio Humberto e falei, nossa, sou eu daqui a mais uns 30 anos. Ele tá meio velhinho, né? Mas escute só. Os produtores e exportadores brasileiros estão à beira de um ataque de nervos e contam no governo somente com o vice-presidente, até porque ele é ministro da área, né, o ministro Geraldo Alckmin. Mas todos, inclusive Alckmin, estão mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. Simplesmente eles não sabem a quem recorrer, a quem procurar, com quem conversar no governo Trump. Aqui já tá bom, né? Já deu pra entender que o cara tá meio perdido. Ele tá meio perdido. Ele tá perdido. Ele não sabe nem por onde começar. Mas tem depois mais 2 minutos falando assim, cara, a galera não sabe nem por onde ir, velho. Governo Lula, né? Fazer o quê? Fazer o L. A única coisa que pode fazer é fazer o L. Aí lembra quem tava comentando ontem sobre a questão de pescados, que o governo falou, vocês podiam falar pro importador lá de peixe, falar pra vocês fazerem pressão lá, pô. Manda ele lá, fala assim, ô, importador, manda lá uma carta, ligue pro Trump. Ligue pro Trump pra reclamar da tarifa. No pescado o cara falou que não adiantava. No setor de carne parece que é pior ainda, porque você vê, ó, pecuaristas dos Estados Unidos querem banir carne do Brasil. Será que ligar pro Trump e falar, ô Trump, suspende aí? Sendo que o americano tá falando, não, proíbe a porcaria da carne brasileira. A gente vender aqui a nossa. Fortalecer o mercado interno. Quando será que o pessoal vai cair na real e o pessoal vai começar a discutir verdadeiramente alguma solução para a crise que está acontecendo? Ou a gente não vai discutir nunca a crise? Nunca, a gente não vai discutir nunca essa crise. Vai ficar isso aí o tempo todo. Lacração atrás de lacração, a culpa é de Bolsonaro. Ai, tá de Bolsonaro. Será, velho? A conta que vai pagar é o brasileiro. Aí começa também a crescer uma certa preocupação. A Faria Lima, que estava relativamente de boa, começou a ficar não tão de boa. A Faria Lima, preocupação com a investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. Saiu na coluna de quem? Lauro Jardim. Mas que coincidência. Mais uma vez o porta-voz do mercado financeiro falando da preocupação do mercado financeiro. Antes de olhar a matéria com detalhes, o Renato fala, né? Agora a mídia chama de investigação sobre o Pix. Não é investigação sobre o Pix. A galera tá falando isso para tentar desmerecer o que tá acontecendo, ou pelo menos tentar colocar a culpa em Bolsonaro, favorecer o Lula. O que na prática é uma devassa nos fluxos financeiros obscuros que transitam por fintechs, newbanks e plataformas de pagamento. A real preocupação da Faria Lima não é com a soberania nacional, é com o risco de perder o canal que viabiliza operações cada vez mais sofisticadas e de difícil rastreio.
A seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos só é aplicada quando há indícios de distorções sistêmicas, e o que está em jogo não é o PIX, mas o uso da infraestrutura bancária brasileira como ponto vulnerável dentro de um circuito financeiro global. O Brasil passou a ser tratado como risco concreto de exposição, não pela sua moeda, nem pelos seus fundamentos, mas pela ausência de controle institucional sobre determinados fluxos. O problema não está no mecanismo, mas na fragilidade institucional que o sustenta. Aqui é que a nota diz. Corre na Faria Lima uma preocupação real com investigação comercial sobre práticas do Brasil supostamente lesivas aos Estados Unidos. A aplicação da seção 301, né? E aí o Lauro Jardim que diz que está mirando o PIX, eu não acho que está mirando o PIX, não. Pode levar sanções a serviços financeiros do Brasil. Indo direto ao ponto, podem ser impostas restrições às atividades dos bancos brasileiros. Isso vai se acontecer, rapaz. Em tese, os Estados Unidos podem restringir operações com dólar pelos bancos brasileiros. Parece um absurdo, mas é uma preocupação que está no nosso radar, né? Quem disse isso foi um banqueiro apreensivo. Parece absurdo, sim, mas vivemos com Trump, em 2025, tempos absurdos. Por quanto tempo a sociedade seguirá varrendo para debaixo do tapete as discussões? Por quanto tempo seguirão falando de Bolsonaro, golpista, Eduardo, bater da paz? O problema tá na mesa. O bode tá sem tomar banho. Se tem um bode fedorento da miséria, dá um banho nesse bode. E tá difícil esconder. A galera tá falando assim, não, o Lula vai ter vários ganhos, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Até 2026 tem tanto chão pra andar. E eu acho que na hora que começar a ter um impacto real disso na vida do povo brasileiro, a coisa só vai piorar. Quanto mais tempo demorar pra resolver, eu acho que pior vai ser. Pior vai ser. Esse Zero Read é um dos perfis mais acompanhados por quem acompanha o mercado financeiro internacionalmente. É um perfil dedicado a falar coisas do mercado. Usa até a foto do Brad Pitt no filme Clube da Luta. E fala lá, bicho, o filho de Bolsonaro diz que as tarifas podem ser revertidas se a anistia for aprovada. E o Renato comenta, né? O mercado financeiro internacional já entendeu. Faria Lima ainda finge que não compreende. Ontem o Eduardo até comentou, a Tsu comentou ali, né, quem que tá indo para os Estados Unidos resolver, Nelson Trade, do PSD do Kassab, com Tereza Cristina, Jacques Wagner, astronauta. Aí a Tsu que diz, né, essa é a comitiva que vai bater na porta do Congresso americano. A viagem está prevista para acontecer entre os dias 29 e 31 de julho. O tarifaço começa em 1º de agosto. Sem interlocução, rejeitando a ajuda de Eduardo e com o tempo estourando. O que é que eles vão fazer lá? Aí Eduardo diz, né, cara, esses caras vão prolongar o sacrifício dos brasileiros. Os tiranos olham para isso e pensam, não vou fazer nada agora. Vamos esperar ver o resultado desta comitiva. Vai que conseguem um acordo meio termo, né? Leia-se um acordo caracu. Não tem a mínima noção de como funciona o mundo de Trump. Acho que nem viram a nossa embaixadora ter a porta fechada na cara do Departamento de Estado. Mas torço de verdade que falem com pessoas do governo e não políticos, com quem provavelmente encontrarão, pois daí talvez recebam uma mensagem de como a banda está tocando aqui. Não haverá recuo. Até quando Tereza Cristina vai ficar aí fingindo enganando pessoas? Hein, Tereza? Do Jacques Wagner eu não espero nada, que ele é do PT. Né? Mas da Tereza Cristina a gente tem que esperar alguma coisa. Tipo do astronauta, eu também não espero nada, mas vamos fingir que a gente espera alguma coisa do astronauta. Essa crise está sendo boa para algumas pessoas acordarem. Que tem alguns que não vão acordar. Tem uns que seguem eternamente, na eterna. O medo das pessoas não é perder emprego, ficar pobre, não ter o que comer, perder os seus bens. O medo das pessoas é dividir a direita. Não é Bolsonaro sempre, não. Não existe nada pior neste planeta do que dividir a direita. Ai. Deixa eu ver aqui. Só para terminar. Depois tem mais coisa. E esse vai ficar muito longo. Ontem, o Vitor Orbán apareceu também para prestar, né, seu apoio a Bolsonaro. Continue lutando, Jair. Ordens de silêncio, proibições de redes sociais e julgamentos com motivação política são ferramentas de medo, não de justiça. Você pode colocar uma tornozeleira eletrônica em um homem, mas não pode na vontade de uma nação. Fico feliz de ver, sabe? Um apoio como esse. Mais incisivo aí que muita gente que está no Brasil que foi eleita com o nome de Bolsonaro. Enfim, por hoje é isso. Tem tanta coisa que eu queria comentar, mas a parte mais relevante eu comentei. Tanto que eu deixei pro final porque eu sabia, cara, se der pra comentar, deu. Se não der, não sei. E ainda tinha coisa a mais.
Tanto que depois... Deixa eu ver o que tinha na sequência aqui. Enfim, a notícia que tava pra comentar no vídeo ontem não deu tempo. E eu já coloquei na segunda parte. Acho que é menos relevante do que eu tinha pra comentar. Mas coisa ligada também essa questão toda aí. Eduardo, Bolsonaro, censura. O Atlas, agora de junho, vai ser o Atlas que mais vai ter conteúdo que não foi em vídeo. A gente não pode deixar passar, né? Enfim. Vamos observar. A semana já começou quente. Já temos o voto do Fux. E agora eu quero saber o que é que vai ser. Eu quero ver o que é que vai ser feito com o Bolsonaro. Eu não. Por mais que a gente espere tudo, dessa vez de coração, eu tô assim, eu quero ver, velho. Eu quero ver até onde. Eu sei que a galera não tem limite. Eu sei realmente que não tem limite, mas eu quero ver. Eu quero ver. É sério, velho. É sério que vocês vão fazer essa maldade com o Bolsonaro? Vocês não vão nem esperar esse julgamento que ninguém da direita bota fé. Vocês não vão nem esperar o julgamento. Vocês vão querer fazer dessa forma mesmo? Bora ver, né? Eu quero muito ver. E ele não vai saber isso hoje ainda. Ele tem 24 horas aí, né? Eu acho. Vamos ver aí. Vamos ver se a Polícia Federal vai bater lá na porta de Bolsonaro na quarta-feira. De manhã cedo. Falou pra ele ou não. Ou ao longo da semana, né? Vamos ver também se vai ver uma coisa lá de fora. O pessoal falou que ia confusão. Isso só foi a segunda. Isso só foi a segunda. Vamos ver até chegar sexta-feira. Se igual meu trabalhinho, que dá um pouco mais, pode falar no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com/br. Por hora é isso. Fica com aquele grande beijo e abraço, gente. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!